Olá, bem-vindos ao podcast da Sêneca, que é a Andrea. Agora a gente vai falar sobre carboidratos. Carboidratos são compostos constituídos por oxigênio, carbono e hidrogênio. A classificação, eles podem ser divididos entre carboidratos simples, que são monossacarídeos, e carboidratos complexos, que são oligosacarídeos e polissacarídeos. As fontes de carboidrato são frutas, cereais, vegetais, pães, raízes, e entre outras. Qual que é a função do carboidrato? Eles são produzidos pelas plantas e utilizados por células, tanto animais quanto vegetais, para o fornecimento de energia. A continuidade aqui é o próximo. Agora, a gente fala dos monossacarídeos. Os monossacarídeos são carboidratos simples, de menor tamanho, e utilizados pelo organismo de forma mais rápida. A fórmula dele é CnH2ON, C caixa alta, N caixa baixa, H2O, H caixa alta 2 abaixo do H e o O caixa alta, N. O H2O fica entre parênteses e o N no final é caixa baixa. N é o número de átomos e pode variar de 3 a 7. Classificação dos monossacarídeos. Isso vai de acordo com o número de átomos de carbono que ele possui. Os monossacarídeos mais frequentes no organismo são pentoses, que tem 5 carbonos, e as hexoses, que são de 6 carbonos. As pentoses possuem 5 carbonos, como eu já havia falado. Alguns exemplos são ribose, fundamental para a produção de RNA, que é o ácido ribonucleico, e, além da ribose, desoxirribose, fundamental para a produção de DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Hexoses possuem 6 carbonos. Alguns exemplos são a glicose, também a frutose e também a galactose. Glicose é uma das moléculas mais importantes para a vida. Ela é usada pelas nossas células para produzir energia. A frutose, ela possui um papel de energia, basicamente energético, é o papel dela, e ela está presente em frutas. E a galactose, ela é encontrada no leite, e também tem um papel basicamente energético. Agora, para recapitular aqui, qual é o nome dos carboidratos de acordo com o número de carbonos? Se ele tem 5 carbonos, como que ele chama? Pentose. Se ele tem 6 carbonos, como que ele chama? Hexose. Vamos dar continuidade aqui agora a oligo e polissacarídeos. Já os oligosacarídeos, eles são constituídos de 2 a 10 monossacarídeos unidos. Eles são fonte de energia. Para serem utilizados pelo organismo como fonte de energia, eles precisam ser quebrados. Os oligosacarídeos, repetindo, os oligosacarídeos mais importantes são os disacarídeos, que é a união de 2 monossacarídeos. Disacarídeos, eles são criados pela união de 2 monossacarídeos. Na formação dos disacarídeos, ocorre a desidratação. Nessa reação, uma molécula de água é liberada. Disacarídeos são solúveis em água, mas para eles serem usados como fonte de energia,
eles precisam ser quebrados em 2 monossacarídeos. Isso ocorre pelo processo de hidrólise, ou seja, é a entrada de uma molécula de água. Alguns exemplos de disacarídeos. A sacarose, que é a junção de glicose e frutose, maltose, que é glicose mais glicose, e lactose, que é glicose mais galactose. Um pouquinho aqui para a gente recapitular. Quais os produtos da hidrólise da sacarose? Quais os produtos da hidrólise da sacarose? Lactose e frutose, glicose e frutose, galactose e lactose, lactose e glicose. Acertou quem respondeu? Glicose e frutose. Agora chegou a vez dos polissacarídeos, que são macromoléculas, ou seja, grandes moléculas formadas por muitos monossacarídeos. Fonte de energia. Para serem usados como fonte de energia, os polissacarídeos têm que ser quebrados em monossacarídeos, que são moléculas menores. Isso acontece por meio da hidrólise, que é a adição de molécula de água. Eles são insolúveis em água. Eles podem fazer parte da estrutura celular ou ter papel no armazenamento de energia. A estrutura celular dos polissacarídeos. Tem a celulose, que é a parte da parede celular das células vegetais. Tem a quitina, que é a parte celular de fungos e também é encontrada no exoesqueleto de artrópodes. E polissacarídeos energéticos, eles funcionam como reserva de energia das células. Por exemplo, amido, que é a reserva energética de protistas e plantas, e glicogênio, que é a reserva de energia em animais e fungos. Agora a gente vai para o reagente de Benedict. Esse reagente ele pode ser usado para testar a presença de açúcares redutores e não redutores. Açúcares redutores são todos os monossacarídeos, todos os monossacarídeos são açúcares redutores. Por exemplo, glucose, galactose e frutose. Alguns disacarídeos também são açúcares redutores, por exemplo, a lactose e a maltose. O teste. O reagente de Benedict pode ser reduzido por açúcares redutores. O reagente é um líquido azul que muda de cor e precipita dependendo do quanto é reduzido. Passo 1. Coloque 2 ml, exemplo, tá, gente? Coloque 2 ml da substância num tubo a ferver. A substância deve estar na forma líquida. Passo 2, adicione 10 gotas do reagente. E passo 3, coloque em banho-maria fervente por 3 a 5 minutos. Qual que é o resultado? A solução azul significa sem açúcar redutor. Precipitado verde-amarelo, vestígios de açúcar redutor. Precipitado laranja-vermelho, quantidades moderadas de açúcar redutor. E precipitado vermelho tijolo, grande quantidade de açúcar redutor. Agora, os açúcares não redutores. Os açúcares não redutores, eles vão mostrar um resultado negativo ao teste de Benedict. Um segundo teste é necessário para determinar se o açúcar não redutor está presente. A sacarose é um açúcar não redutor. É um disacarídeo composto de glicose e frutose unida por uma ligação glicosídica. Agora o teste para açúcar não redutor. Ele funciona da seguinte forma. Passo 1. Você deve ferver em HCl diluído
para hidrolisar o açúcar não redutor. O passo 2 é neutralizar a solução adicionando hidrogenocarbonato de sódio. E a etapa 3 é repetir o teste de Benedict. O resultado deve ser positivo se um açúcar não redutor estiver presente e a solução, se a solução permanecer azul, então significa que não há açúcar presente. Agora a gente finalizou então essa parte e a gente se vê no próximo podcast.